Olá, hoje nós vamos falar sobre o Porto de Santos, o maior porto da América Latina. Infelizmente, nós não conseguimos uma entrevista com o pessoal da Codesp devido à manifestação dos caminhoneiros, mas nós conseguimos uma entrevista com o consultor portuário Rafael Pedrosa e também a TV Tribuna nos concedeu uma reportagem falando sobre o Porto de Santos e toda a sua trajetória. O Porto de Santos existe desde o século XVI, quando os primeiros portugueses chegaram aqui. Mas, para efeito de contagem, ele começou oficialmente no dia 2 de fevereiro de 1892, onde hoje é o Valongo. Esta data marca o dia em que a Companhia Docas de Santos entregou à navegação mundial os primeiros 260 metros de cais. Registros desta época são difíceis de encontrar. O mais antigo que achamos foi esta carteira de cocheiro. Ela era uma espécie de habilitação para poder conduzir as carroças com cavalos que levavam as mercadorias. A carteira é de 1920, tinha um português bem diferente do que conhecemos hoje e foi do primeiro integrante da família Serradas que trabalhou aqui. Era o avô deles. Meu avô, João Rodrigues Serradas, veio de Portugal, começou na estiva em 1930 a 35, trouxe a família, né? Trouxe os irmãos. A segunda geração também resolveu trabalhar no porto. O ano era 1964. Uniforme não tinha. Equipamento de proteção individual ninguém tinha ouvido falar. As fotos mostram a turma da época recebendo o diploma. Eram outros tempos. Naquela época, um container nem quase existia. O primeiro terminal foi o Tecom. Tu fazia 20... 30 containers em 6 horas de trabalho. Hoje, um navio com 2.000 containers não dá 12 horas de trabalho. Naquele tempo era tudo muito mais difícil, arcaico, né? Era muita sacaria. Eles se orgulham das fotos e das carteirinhas que guardam até hoje. Fazem parte da família. Afinal, a terceira geração também seguiu o mesmo caminho. Parece que está no sangue, porque na pele é certeza que tá. Tudo que eu tenho da estiva, o meu irmão também. O meu pai criou a gente da estiva. Então eu só tenho a dizer que, mais uma vez, eu amo a minha segunda pele. A geração que começou a trabalhar no Cais Santista na década de 1980 segue na ativa até hoje. E eles acompanharam o crescimento do porto. Nesta foto de meados dos anos 90, o pai deles aparece na famosa parede de escalação. Parede de escalação do 31, é isso mesmo. Bem antigo mesmo. Os caras Nossa, que tocaram a estiva foi... É de arrepiar mesmo. A vida dele toda foi aqui. Meu pai, tanto é, Rodrigo, que meu pai, quando teve tempo de aposentar, meu pai chorava. Não, isso nem agora. O Porto de Santos também é um termômetro da economia nacional. Quase 30% do que o país importa ou exporta passa por aqui. Não é à toa que o porto cresceu e muito nestes 125 anos. Cais, quando meu avô chegou, era até a Santa, 1930, 35. Começava ali no Valongo e até a Santa, ali mais ou menos na altura da saída ali para Senador Dantas, aquele pedaço ali onde hoje é o Concais até, né? Positivo. Quem vê toda esta modernidade de hoje, podendo ser ainda mais tecnológico e eficiente, pode nem imaginar o trabalho que gerações de pais e filhos tiveram para literalmente carregar a economia do país nas costas. Parabéns a todos os portuários que ajudaram a construir tudo isso, colaborando com o desenvolvimento da nossa região e do país.
Bom, meu nome é Rafael Pedrosa, sou professor universitário, consultor portuário de transporte e também sou escritor de livros de áreas técnicas, né, relacionadas a porto, transporte e área de logística, comércio exterior e afins. Eu tenho 14 anos de atuação relacionados à logística portuária propriamente dita e, consequentemente, comércio exterior, e deste período 10 são dedicados à academia, ou seja, à universidade, como professor universitário, onde eu leciono aí em cursos como engenharia de produção, administração de empresas, logística, comércio exterior e gestão portuária. O Porto de Santos é um elemento crucial dentro do nosso cenário econômico, tendo em vista que ele é responsável por escoamento de até 33% de todo o PIB nacional, ou seja, 1/3 daquilo que o país produz ou arrecada é movimentado no Porto de Santos em movimentos de importação e de exportação. Isso deixa clara a importância que o Porto tem no contexto econômico nacional e ainda mais dentro do contexto regional, tornando Santos a cidade com uma das maiores arrecadações aqui na região metropolitana da Baixada Santista, por conta da arrecadação decorrente das movimentações e de tudo que o Porto acaba produzindo de forma direta e indireta ao município. O problema que o Porto ainda enfrenta está muito relacionado à questão da burocracia, das altas taxas de operação e também da questão de infraestrutura, que é o nosso calcanhar de Aquiles há muito tempo. Aliás, é o calcanhar de Aquiles do país como um todo. Isso acaba subestimando e subdimensionando a nossa capacidade de crescimento, tendo em vista que o investimento de infraestrutura e logística é crucial para um país avançar. Todos os países que tiveram evolução econômica em curto, médio e longo prazo se basearam nessas evoluções com base em investimento em infraestrutura, o que falta no Porto de Santos. Se nós nos remetermos à época lá da entrega dos primeiros 260 metros de casa postável, lá em 1892, os problemas com burocracia eram muito grandes, né? Tendo em vista que a infraestrutura ainda era muito acanhada e pequena. E esses problemas se estendem até hoje. Nós não temos ainda hoje uma plataforma única de controle, né, de toda aquela movimentação que o Porto exerce. Tem um movimento ocorrendo aí, depois que veio o Porto Sem Papel, a Janela Única, entre outras coisas, movimentos aí orientados pela Arbitrar, né, mas que ainda não atingiram sua plenitude, tornando o Porto ainda muito burocrático, lento e caro. Vale lembrar que o Porto de Santos naquela época já era caro de se operar e hoje ele continua seguindo essa mesma tendência. O Porto de Santos hoje está num cenário onde ele custa de 30% a 35% mais que em todos os outros portos brasileiros, tá? Se fazendo valer para continuar ainda com um grau de movimentação alto da questão privilegiada na questão geográfica e também dado ao fato dele estar do lado de um dos maiores polos industriais do país, que é localizado na cidade de Cubatão, e também ao lado do maior centro consumidor da América Latina, que é a cidade de São Paulo. Certamente, né? Essa questão da infraestrutura, como eu citei na questão anterior, já é recorrente desde esse período. E o Porto de Santos vem perdendo constantemente devido a essa falta de infraestrutura. O governo chegou à conclusão de que não conseguiria fazer a gestão adequada do porto e, para isso, no ano de 1993, homologou a Lei de Modernização dos Portos, que permitiu a abertura ao capital privado dentro dos complexos portuários nacionais. Isso ocorreu e acabou trazendo um investimento vultuoso em infraestrutura, tornando os nossos terminais altamente competitivos e equivalentes aos principais terminais portuários do mundo. Contudo, ficou pendente, ficou para trás a questão que cabia ao governo. O governo não entregou o porto à iniciativa privada, ele entregou apenas os terminais, que por sua vez fizeram investimentos e se tornaram competitivos. Vale lembrar que a Lei de Modernização dos Portos em 2013 foi revista, né? Tornando o processo ainda mais eficiente segundo o seu projeto. Mas na prática não aconteceu por quê? Nessa tripartite, né, que tem sociedade, governo e as empresas de capital privado, o governo acabou não cumprindo com sua parte, que seria prover infraestrutura para esses terminais poderem atingir o máximo de sua capacidade instalada, que hoje tem uma capacidade instalada alta e, como eu disse, faz frente aos principais terminais dos portos desenvolvidos mundo afora. Contudo, o governo não proveu dragagem constante, o governo não proveu que nós pudéssemos receber, através de uma dragagem de aprofundamento, navios com calados que fossem condizentes
com a capacidade que os terminais têm de carregar e descarregar mercadoria, e isso nos deixou vulneráveis. Nós temos aí casos recentes do ano de 2015 para cá de 32 encalhes dentro do canal do Porto de Santos. São coisas que são muito pouco divulgadas, mas que geram custo alto operacional, porque você tem que mandar mergulhador para entender onde está esse problema e tem que se prover ali, como regime de emergência, uma dragagem pontual ali no local para permitir que a embarcação ou saia do complexo portuário ou que ela possa ser atracada dentro do terminal e fazer sua operação ali, sobretudo a de descarga, que vai tornar a embarcação mais leve e permitir que ela saia, mesmo com o calado não sendo atingido devido à profundidade de canal. Então esses problemas de dragagem, esses problemas de calado são recorrentes no Porto de Santos há muito tempo. Em 1892, o embarque era feito com trapiche, que era aquela prancha de madeira, e naquele momento os barcos, não eram nem navios ainda, né, dadas suas dimensões, já tinham problemas com isso, porque era extremamente assoreado o canal do Porto de Santos devido à lama que é decorrente do ambiente estuarino que nós estamos, né? Nós estamos num ambiente onde estamos ao lado da serra, e isso propicia que a água que desce da serra venha com sedimentos que acabam se acumulando aqui dentro do canal do Porto de Santos quando as águas se encontram com o mar ali, e isso vai assoreando, tornando crucial o serviço de dragagem, tanto de manutenção quanto de aprofundamento. Onde esse ponto vai desaguar, né, no contexto do porto? Entre o ano de 2008 e 2013, nós vivemos um processo de dragagem de aprofundamento, que visava tirar a profundidade nominal de 12,20 metros para 15 metros de profundidade. E aí, com muito custo inclusive ambiental, nós conseguimos atingir essa profundidade nominal, e depois, por falta de manutenção da dragagem feita, nós perdemos essa dragagem obtida. Então, o serviço de dragagem é crucial e tem que ser constante. É como cortar cabelo, é como cortar a unha, é como tirar o pó da sua residência. Isso tem que ser feito constantemente, senão perde o efeito do que foi feito antes. Então, a dragagem não pode ser interrompida de modo que ela possa manter o porto minimamente competitivo em relação àquilo que os seus terminais hoje podem oferecer na era que se estendeu após a Lei de Modernização dos Portos. Professor, o senhor tem algumas obras da área portuária, o senhor pode falar um pouco sobre elas? Sim, as publicações que nós temos aí são análise que nós fizemos de todo o sistema portuário, onde nós abordamos inclusive questões aí relacionadas a essa questão propriamente dita da infraestrutura, que acaba sendo cíclico, né? A gente observa a questão do Porto de Santos, que é o maior porto da América Latina, o maior exponencial portuário que nós temos aqui, mas os problemas vividos aqui se repetem em todo o nosso sistema portuário, denotando claramente aí uma falta de planejamento e de projeto a médio e longo prazo por parte do governo, que possa identificar as necessidades que o Porto tem para hoje, para daqui 5, 10, 15, 20, 30 anos, de modo que nós não estejamos sempre fazendo obras emergenciais e precisando correr atrás do prejuízo, que nós possamos antecipar o futuro e poder executá-lo da melhor forma possível quando ele chegar. Obrigada, professor, nós te desejamos sucesso e obrigada pela entrevista. Imagina, sempre à disposição. Fica melhor assim? Tá melhor assim. Eu não tô vendo nada, gente. Tá parecendo o presidente, vai. 1, 2, 3 e já. Gravando. Olá, não consigo. Porto de Santos é o maior porto da América no Volta. Olá, hoje nós vamos falar. Eu vou voltar porque eu virei o olho. Incluindo o professor. Volta. Queremos agradecer a todos os envolvidos Já tô gato. Nosso contato na. Esse carro barulhento, eu gosto do Tom Soares, Cecília Maria. Maria Cecília!